Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Ruth, do Ministério Infantil. Hoje eu vou contar uma história da Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia aí, mas hoje essa história será dedicada às crianças do bairro Periolo, aqui de Cascavel. Isso mesmo, eles estão esperando a Prof. Ruth com a história da Bíblia Sagrada, porque eles ainda não estão podendo ir à igreja. Mas criança, através deste veículo que nós chamamos de YouTube, internet, WhatsApp, né? A gente vai falando de Jesus e vocês não ficam sem ouvir a palavra de Deus. Já pegou a Bíblia aí, crianças? Um beijo para todas as crianças do Periolo, tá bom? Que vocês fiquem aí ligadinhos, porque tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu escolhi uma história que eu amo muito, que está registrada na Bíblia Sagrada, de um moço. A Bíblia fala que era um moço jovem, bonito, bem formoso, de boa família, isso mesmo, mas foi levado cativeiro. Ele saiu da cidade dele, chamada Judá, e foi levado junto com seus amigos. Ele era um menino muito estudado, muito educado, e ele lá se destacou, isso mesmo. E o rei gostava muito dele. Sabe quem é ele? Daniel, o jovem Daniel, isso mesmo. Daniel na cova dos leões. Como assim, se o rei gostava dele, Prof. Ruth jogou ele na cova dos leões? Calma, você vai ouvir uma história linda, uma história de amor, uma história de fé, uma história de obediência, tá bom? Daniel, aqui na Bíblia fala, e quero ler com vocês, vocês vão ler em casa o capítulo todo de Daniel 6, capítulo 6, mas eu vou ler aqui o 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Sabe o que aconteceu, crianças? O rei criou um decreto que durante 30 dias ninguém podia oferecer cultos, orações, preces, nada a outros deuses, a não ser ao Deus dele. Daniel confessava só o nosso Deus. Ele falava, conversava, orava, cultuava só ao nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E sabe o que aconteceu? Viram Daniel. Viram como, Prof. Ruth? Na janela, 3 vezes ao dia, orando ao Senhor. Não sei o que ele dizia, se agradecia, mas ele conversava com Deus. Vocês já sabem que é através da oração que nós conversamos com o nosso Deus, né? O nosso Deus nos ouve quando nós falamos com ele. Nós agradecemos, nós choramos, nós pedimos, nós conversamos com Deus através da oração. E assim Daniel fez. Olha só o que diz no capítulo 6, mas no versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e diz: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Mas ele não sabia que aqueles homens estavam falando de Daniel. Quando ele soube que era Daniel, caiu uma tristeza profunda. Disseram: pois é, Daniel está orando na janela 3 vezes ao dia, ao Deus dele. O rei caiu uma tristeza e mandou chamar Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei disse: como você não me obedeceu? Com certeza o diálogo devia ser bem triste, os dois conversando. Como, meu amigo? Como você fez isso? E Daniel não podia negar o nome de Deus. Será, crianças, que Daniel ficou com medo aquela hora?
Mas o Deus que Daniel servia, que ele conversava, não ia deixar Daniel sendo maltratado. Ele ia cuidar de tudo, e Daniel tinha fé que o que fosse que acontecesse, que tivesse de acontecer, era Deus trabalhando. A Bíblia diz que foi lançado Daniel na cova dos leões, mas quando Daniel foi lançado, o rei disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei tinha fé no Deus de Daniel, no nosso Deus, e ele acreditou. E a Bíblia diz aqui que ele jejuou à noite, que ele andou para lá e para cá, e ele pensava numa estratégia, ele pensava no amigo lá na cova dos leões, e o sono fugiu, ele não conseguiu dormir. Logo pela manhã ele já correu e foi aonde Daniel estava. Olha só, e chegando à cova chamou com voz triste a Daniel. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-lhe, Daniel, das covas dos leões? Tenha, Daniel. Será que o seu Deus te livrou dos leões? Porque Daniel já estava na cova, né? Será, Daniel, que o seu Deus te livrou? E Daniel lá de dentro gritou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que foi o versículo que a prof. leu, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Imagina a alegria, criança, desse rei. Mandou tirar o seu amigo. E vocês não sabem o que aconteceu. Ele fez um decreto. E esse decreto é tão lindo, crianças, que eu vou ler para você. Olha, da minha parte é feito um decreto, no versículo 26, pelo qual em todo o domínio do reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e é seu reino, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e de Persa. Olha o que Deus fez com Daniel, criança. O nome do Senhor foi exaltado mediante a uma luta tão grande na vida de Daniel. Como Daniel ia fazer? Foi lançado na cova, podia dizer: não, rei, não é verdade, né? Não é verdade, rei, eu não fiz nada. Daniel não teve um sentimento chamado medo. Daniel não se escondeu atrás do medo. Daniel olhou e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, se ele quiser, me livrará da cova dos leões. Crianças, esse rei ficou tão satisfeito que fez decreto. É assim que é o nosso Deus. Se você não tiver um sentimento chamado medo do que pode acontecer e você confiar no Senhor, o Senhor vai te livrar, porque o rei que não acreditava, que não conhecia o nosso Deus, ele fez um decreto falando que o nosso Deus salva, que o nosso Deus livra, que o nosso Deus faz maravilha. Quem é o medo na nossa vida? Se o nosso Deus está presente? Crianças, não tenha medo do que está acontecendo por aí. Tira esse sentimento da sua vida e confia no Senhor. Ore a Deus, converse com Ele, fale com Ele, conta para Ele: tenho medo, estou com medo, não quero mais ir à igreja, tenho medo. É lá que o Senhor vai te curar, é lá que o Senhor vai te livrar, como livrou Daniel. E os seus amigos vão ver como o rei viu: esse menino realmente é de Deus, essa criança é de Deus, confia no nosso Deus. E ele também vai confiar através de você,
você vai testemunhar que o nosso Deus vive para sempre, que medo nunca mais nós vamos sentir, porque nós temos Deus na nossa vida. Nós vamos testemunhar com os nossos atos, como Daniel, caladinho, 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Isso mesmo, orava a Deus e não tinha medo do que pudesse acontecer. Eu quero dedicar para você, criança do Periolo, de todo o meu Brasil, essa história. Nesse tempo tão difícil, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é conosco, está conosco. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seu amigo que tenha medo, tá bom? Diz para ele, não tenha medo, Jesus mora no meu coração. E as crianças do Periolo, eu quero que você pesquise e me responda. Daniel tinha 3 amigos. Qual era o nome dos amigos dele? O rei trocou o nome deles. Eu quero saber o nome deles quando eles foram dados lá pela mamãe e o papai na casa deles, na cidade deles de Judá. Um beijo no seu coração e